Fala galera, aqui é o professor Bruno Castelo da Costa. No vídeo de hoje a gente vai entender a ambientação, a arrebentação, através da prática de um exercício, que é a posição do super-homem. A gente consegue perceber, despertar nossa sensibilidade para as correntes de uma forma mais sutil. E a gente vai relacionar também a ambientação com a natação, percebendo que essas duas unidas respondem pela nossa autonomia no meio líquido da praia, no meio líquido do mar. No caso, a ambientação fundamental na zona da arrebentação e a natação também na arrebentação para mares mais agitados. E a gente vai relacionar também a ambientação e natação com o surf. É isso aí, galera. Acompanhe o desenvolvimento do vídeo, youtube.com/surfingpedagogy. Depois daquele confere no surfingpedagogy.com. Saudações a surfistas de alma. Aloha! Então, galera, a ambientação a gente já sabe que é a capacidade da gente conseguir manter uma sensação de conforto, de tranquilidade, de segurança, independente do que esteja acontecendo à nossa volta. Mediante uma corrente, a tendência é a gente ser levado, correto? Então, o primeiro desenho que a gente está vendo no vídeo, né, é o sujeito indo em direção ao encontro da onda. Então, quando a gente tem uma onda pequena, ou quando a gente tem uma condição em que uma situação em que a pessoa está muito cansada, ou ela está hesitando, está com medo, está nervosa, ela não está confortável, qual é a tendência? A tendência é a gente se colocar numa posição vertical, ainda que a gente não consiga tocar o fundo com os pés, e a gente fazer a famosa garrafinha, que é abaixar a cabeça na hora que a onda quebra, certo? Qual é a questão? Que em havendo uma corrente de retorno, toda vez que a gente desalinhar o nosso corpo dessa reta suporte aqui, dessa direção, a gente vai estar criando o quê? Uma área de resistência. Então é como se a gente se tornasse um paraquedista. O paraquedista está caindo aqui na vertical, né? Imagina agora a gente passando esse eixo vertical para cá, ó. Imagina que o paraquedista está caindo desse lado para esse lado. Então na hora que eu faço isso, ó, o que eu faço? Eu crio resistência com o meu corpo e eu freio a contribuição que a corrente estaria me dando. Então, como é que a gente vai usar essa situação justamente para treinar a nossa ambientação? A gente vai perceber, toda vez que a gente estiver numa corrente, a gente precisa sentir, perceber que está na corrente, sentir para onde que ela está levando e deixar ela levar. Então, ao invés da gente puxar o freio de mão, a gente vai fazer o quê? A gente vai se colocar, por exemplo, na posição do super-homem, que é simplesmente igual o super-homem voava, né? Os dois braços esticados para cima, no caso para frente, a cabeça igual no mergulho tradicional de cabeça na natação, queixo colado no peito para esconder a testa, diminuir a resistência. Então, braços para frente, cabeça escondendo a testa, queixo no peito, tronco e os membros inferiores na continuação do tronco. Então, a gente vai, qualquer desalinho que a gente provocar em relação à direção da corrente de retorno, já vai permitir que o nosso corpo entenda, opa, estou sentindo a resistência. Então, esses pequenos feedbacks, por mais simples que possam parecer, são uma forma da gente treinar a nossa sensibilidade para as correntes, em relação à direção das correntes, à intensidade das correntes, a contribuição potencial que as correntes têm de nos tirar, por exemplo, de uma área perigosa, nos conduzir provavelmente para além da arrebentação ou para o lado. Então, o primeiro desenho, o primeiro quadro, a gente está falando em relação a como a gente utilizar uma corrente que está vazando do inside para o outside, né? Da areia seca da praia em direção ao alto mar. Então seria uma corrente de retorno, né? Uma vala. No segundo desenho, no segundo quadro,
eu já coloco uma vista aérea, a gente está vendo uma vista aérea, no caso eu fiz um esboço do que acontece às vezes na região do posto 5, aqui na Barra da Tijuca. Então ali a gente tem um esquema com diversos vetores, né? Que se a gente olhar no terceiro desenho, no terceiro quadro, a gente consegue enxergar meio que alguns agrupamentos desses vetores formando corredores, tá legal? Então, quando a pessoa está treinando a ambientação, aí vem a relação com a natação e com o surf também. O surfista, quando ele chega na praia, ele tem olhos para quem? Para a onda. Ele está de olho na onda, a atenção dele está voltada para a onda. E, se possível, não para a onda pura e simplesmente, mas para a linha da onda. Então, o surfista ele já está filtrando aonde que tem um pico com uma onda que, quando ela quebra, a linha dela se mantém, se possível, até a areia. Qual é a onda que está com a linha mais consistente, com a melhor qualidade. Então, o surfista está de olho na onda. O nadador, ele quer nadar, né? Então, se ele tem ali uma água parada ou até uma água que está em movimento, mas que não tem balanço de onda, ele está no melhor dos mundos para ele. E a pessoa que está treinando a ambientação, que está querendo desenvolver essa sensibilidade, essa capacidade de manter o conforto, manter a tranquilidade e se sentir seguro. Basicamente, a ambientação é como se a gente estivesse dirigindo um carro e a gente desengranasse ele, colocasse na banguela, né? Então a gente vai com a energia do mar. E no caso, o surfista, ele não pode pegar uma corrente de retorno, por exemplo, que o leve para longe do pico. Porque às vezes a gente entra na vala para surfar, né? Por exemplo, a gente entra na vala para surfar uma direita e essa vala está jogando para cima do banco de areia. Então a gente tem que fazer um pouquinho de força contra a vala para poder contornar e chegar no pico, senão a gente cai no banco. Então, se a gente olhar nesse desenho, no segundo e no terceiro quadros, a gente vai ver, por exemplo, que tem alguns esquemas ali em que, se a gente seguir os corredores, né, a gente não vai dar de imediato no outside, né? E no caso, do lado esquerdo do posto 5 tem o primeiro quiosque, onde tem a galera fica do clube de surf do posto 5, dos professores Flávio Russo e do Rafael, escola parceira do Rio Surf Survive. Ali costuma ter um pico de esquerda, mas que no início da praia, na região da areia seca, a corrente ali não joga necessariamente para onde eles estão. Às vezes ela joga em direção aos demais quiosques no sentido do posto 6. Então o surfista ele tem que provavelmente fazia alguma força contrária às correntes em algum momento. A pessoa que está treinando na ambientação, ela vai deixar a corrente levar e vai ver até onde isso o leva. Então, a preocupação de enxergar as correntes, de sentir as correntes e de fazer criar um mínimo de área de resistência. Beleza? Então, a gente tem aí a posição do super-homem, né? A gente vai furar uma onda, a gente vai fazer o que? A posição do super-homem. Se possível, a gente vai fazer isso mais rente areia possível, tá? Se necessário, melhor dizendo, mais rente areia possível para se esquivar de um turbilhão, de um impacto maior. E, se necessário, mais ainda, a gente vai não só se esquivar lá para o fundo da areia, mas também a gente vai agrupar, vai manter o corpo semi-rígido para poder sustentar algum eventual impacto de um mar maior ainda. Mas, a princípio, a gente está falando de uma situação mais tranquila, dentro de um regime de progressão pedagógica, para a gente poder simplesmente ter esses feedbacks dos alinhamentos e desalinhamentos com a reta suporte, com a direção de todas essas componentes de corrente que a gente vai ter. Tanto as correntes transversais, aquelas que nos levam da areia seca para a praia em direção ortogonalmente até o outside, quanto as correntes laterais, aquelas que nos levam dentro dos valões, né? Por exemplo, da esquerda para a direita, e a gente vai aprender a combinar esses vetores, fazendo o mínimo de força possível, percebendo a direção das correntes, e em um segundo momento a gente vai poder começar a fazer força.
um deslocamento ativo. E aí entra quem? A natação. E num terceiro momento vai entrar quem? A onda. Então eu tenho a condição de fazer o deslocamento passivo, eu consigo enxergar e usar a corrente a meu favor sem fazer força. Eu tenho condição de fazer um deslocamento ativo de qualidade, eu tenho uma natação legal. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou atrás da onda, beleza? É isso aí, galera. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo, ativa as notificações. Lembrando que a ambientação e natação respondem pela totalidade da nossa autonomia na zona da arrebentação. Galera, apenas um adendo com relação à posição do super-homem. Ela nos permite não só um maior deslize, mas uma condição de enfrentar a turbulência das ondas mais favorável. Na medida em que, quando a gente sofre uma turbulência, a gente experimenta uma turbulência, a gente sacode. Quando a gente alonga os nossos membros superiores à frente, a gente reduz a frequência dessa sacudida. Beleza? Redefina o seu conceito de segurança marítima. Depois daquele confere no surfpedagogy.com. Saudações a surfistas de alma. Aloha!